A pior derrota não acontece quando a partida termina. Acontece quando ninguém espera que você volte a sentar à mesa. Meu nome é Rafael, e naquela noite o salão cheirava a café queimado, madeira úmida e suor. A lâmpada amarela tremia sobre o tabuleiro, enquanto minhas peças jaziam como restos de uma guerra. Toquei o rei. Estava gelado. O relógio marcava 23 horas e 7 minutos, porém o tic-tac contava meus fracassos. Você pode parar por hoje, respondeu Clara, recolhendo os copos. Empurrei a cadeira. O metal raspou o chão. Em 3 partidas, não venci nenhuma. Na primeira, abandonei cedo. Na segunda, culpei o barulho. Na terceira, minhas mãos tremeram tanto que derrubei o próprio rei. Clara segurou meu casaco antes da porta. Amanhã tem outra. Olhei para o tabuleiro. Uma peça ainda estava de pé. Mesmo assim, decidi deixá-la para trás. Saí do salão sem olhar para trás. O vento frio atravessou meu casaco, e o cheiro de café queimado ficou preso na minha garganta. No bolso, meus dedos encontraram o rei que eu havia levado sem perceber. Apertei a peça até suas bordas marcarem a pele, como se ela pudesse me acusar. Em casa, deixei o casaco sobre a cadeira e acendi a luz da cozinha. O silêncio parecia maior que o apartamento. Abri a torneira, contudo a água correndo não abafou o tic-tac do relógio. Coloquei o rei sobre a mesa. Ele tombou de lado. Meu celular vibrou no quarto. Não fui buscar. Clara ligou uma vez. Depois outra. Na terceira, a tela se apagou, e o apartamento voltou a respirar no escuro. Em seguida ouvi 3 batidas na porta. Fiquei imóvel, com a mão sobre o rei. Clara nunca aparecia sem avisar. Peguei a peça, caminhei até a entrada e perguntei: quem é? Do outro lado, alguém respondeu: Rafael, você precisa voltar ao salão. Minha mão ficou suspensa sobre a fechadura. O metal gelado queimou meus dedos, enquanto o cheiro de café velho do corredor entrava pela fresta. Girei a chave. Do lado de fora estava Augusto, o dono do salão, com o casaco molhado e uma pasta apertada contra o peito. Clara não conseguiu falar com você, murmurou ele, desviando os olhos para o rei na minha mão. Ela foi embora. A palavra atravessou meu estômago. O elevador gemeu atrás dele, e o corredor pareceu estreitar. Augusto estendeu a pasta, todavia não a soltei imediatamente. Ela deixou isso antes de sair. O papel dentro parecia áspero. Reconheci a letra de Clara antes de ler a primeira linha. Rafael, se você abandonar a mesa agora, sua derrota estará completa. Eu já perdi, sussurrei. Augusto respirou fundo, com o rosto pálido. Não. Você perdeu uma partida. O salão está cheio. E hoje, pela primeira vez, eles querem ver o que você faz depois de perder. Segurei a pasta com as 2 mãos. O papel áspero raspava meus dedos, enquanto a chuva batia no vidro do corredor e o cheiro de café velho vinha do salão. Augusto não sussurrou nada, apenas apontou para a porta entreaberta, como se minha resposta estivesse lá dentro. Olhei para a escada. Bastava descer, atravessar a rua molhada e deixar aquela noite morrer. Minha garganta fechou. Clara possuía ido embora porque eu havia levantado da mesa antes do fim, como sempre fazia quando a derrota começava a aparecer. Se eu entrar, todos vão saber que perdi, falei. Augusto apertou a pasta contra o peito. Eles já sabem. A frase doeu mais que qualquer insulto. Mesmo assim, girei a maçaneta. O calor do salão tocou meu rosto, misturado ao cheiro de madeira, tinta e roupas úmidas. As conversas diminuíram quando atravessei a porta. Ninguém aplaudiu. Ninguém sorriu. Caminhei até a mesa vazia e puxei a cadeira. Antes de sentar, ouvi uma peça cair no tabuleiro. A partida ainda não tinha terminado. A peça que caíra era o cavalo branco.
Rolei-o entre os dedos, sentindo a madeira fria e lascada, enquanto o relógio do tabuleiro marcava os segundos com estalos secos. Do outro lado, a cadeira permanecia vazia. Meu adversário havia saído quando me levantei, no entanto Augusto ainda segurava a partida pela borda. Ele não voltou, murmurei. Após faço o próximo movimento. Minha boca ficou seca. O salão cheirava a café requentado e casacos molhados. Inclinei-me sobre o tabuleiro e vi o desastre. Minha rainha estava cercada, sem saída. A jogada mais honesta era desistir. Minha mão chegou ao rei, mas parou antes de tocá-lo. Pela primeira vez, não procurei uma saída bonita. Empurrei o cavalo para frente. A madeira raspou no tabuleiro, um som pequeno, quase ridículo, mas todos olharam. Augusto abriu a pasta e tirou uma folha dobrada. Antes de continuar, você precisa ler isto. Reconheci a letra de Clara. E o primeiro verso começava com meu nome. Desdobrei a folha, mas a dobra central escondia metade do primeiro verso. O papel áspero roçou meu polegar, e o cheiro fraco do perfume de Clara se misturou ao café velho do salão. Meus olhos pararam no meu nome. Não consegui avançar. Leia em voz alta, Augusto afirmou. A cadeira vazia rangeu com o vento que entrava pela janela mal fechada. Apertei a folha até amassá-la. Ela escreveu isso antes de ir embora. Justamente por isso. A frase bateu mais forte que qualquer derrota. Clara tinha visto minhas partidas, meus punhos fechados, as vezes em que eu abandonava o tabuleiro antes do fim. Minha garganta travou no segundo verso, mas forcei o ar para dentro. Você sempre confundiu perder com desaparecer. O relógio tic-tacava alto demais. Baixei a folha. Eu não vou continuar. Augusto tocou o cavalo que eu havia movido. E descubra por que ela deixou o restante escondido. Virei o papel. No verso, havia uma data que eu reconheci, o dia da minha última fuga. Meu polegar passou pela data até a tinta falhar sob a unha. Naquele dia, eu havia perdido em 11 minutos e saído pela porta dos fundos, deixando Augusto sozinho diante do tabuleiro. Ainda senti o cheiro de chuva no casaco e o gosto metálico que subia à boca cada vez que lembrava dos aplausos diminuindo. Você escondeu alguma coisa naquele dia? Perguntei. Augusto não respondeu. Apenas puxou a gaveta inferior da mesa. A madeira raspou no chão, e um bafo de mofo misturado a café velho atravessou a sala fria. De dentro, ele tirou meu relógio quebrado, aquele que eu havia arrancado do pulso antes de fugir. Você deixou isto cair, disse. Toquei o vidro rachado. Os ponteiros estavam parados no minuto exato da derrota. Eu não consigo olhar para essa partida. Não, Augusto falou, empurrando o relógio até minha mão. Você não consegue olhar para o homem que abandonou a partida. O metal gelado colou na minha pele. Fechei os dedos, mas o papel de Clara escorregou e caiu aberto sobre o tabuleiro. Sob a data, havia outra frase, desta vez, fique até o fim. Fechei os dedos sobre o relógio. Um metal frio cortou minha palma, enquanto o tic-tac do salão parecia rir do minuto parado. Coloquei a peça branca no tabuleiro, mas minha mão travou antes de soltá-la. Se eu perder de novo? Augusto empurrou uma cadeira. As pernas rasparam o piso, levantando o cheiro de madeira úmida e café queimado. Descubro que a derrota ainda pode ensinar. Sentei. O couro rangiu sob meu peso. Pela primeira vez, não procurei a saída, nem escondi o relógio no bolso. Mova a peça. Augusto respondeu. Minha torre caiu. O estalo seco atravessou a sala, e meu peito se fechou, mas permaneci ali, respirando o ar gelado, sentindo o papel áspero de Clara contra minha coxa. Eu teria ido embora, murmurei. Eu sei. Ergui os olhos. Augusto apontou para o relógio quebrado. Mas hoje você ficou. Antes que eu tocasse outra peça,
3 batidas explodiram na porta. E uma voz conhecida chamou meu nome. As batidas se repetiram, mais fortes. O café queimado pareceu azedar na minha boca. Clara entrou antes que eu respondesse, trazendo chuva nos cabelos e o frio preso à jaqueta. Você ficou, disse, olhando para a torre caída. Apertei o papel contra a coxa. A borda áspera marcou minha pele. Tentei ir embora. Eu sei. Vi você do outro lado da rua. Meu rosto esquentou, embora o vento gelado entrasse pela porta aberta. Durante anos, eu teria escondido aquela derrota antes que alguém a testemunhasse. Mas Clara caminhou até o tabuleiro e colocou a torre de pé, mesmo com a peça rachada. Não precisa consertar tudo, murmurei. Não estou consertando. Estou vendo se você ainda joga. Augusto baixou os olhos. O relógio quebrado parou de fazer qualquer som, mas meu peito continuou marcando o tempo. Clara estendeu a mão para o papel. Agora leia. Há uma parte que Augusto nunca contou. Desdobrei o papel. A chuva tamborilava no telhado, e o cheiro de madeira molhada se misturava ao café frio sobre a mesa. A letra de Augusto tremia nas linhas, mas não por medo de perder. Eu derrubei sua torre porque você estava prestes a vencer. Preferi parecer cruel a assistir você descobrir que podia me superar. O papel escorregou dos meus dedos. Clara não desviou os olhos. Atrás dela, o relógio quebrado permanecia mudo, enquanto meu coração batia como se tivesse encontrado uma porta dentro do peito. Você desistiu por minha causa? Perguntei. Não, Augusto respondeu, surgindo junto à entrada, encharcado. Você desistiu porque acreditou em mim. A frase acertou mais fundo que qualquer derrota. Empurrei a torre rachada até o centro do tabuleiro. Minhas mãos ainda tremiam, mas não recuei. Jogue comigo. Augusto sentou. Clara acendeu o abajur. E, quando movi o primeiro peão, ele revelou a última regra escrita no verso. Quem vence esta partida decide o destino da torre. O primeiro peão deslizou pelo tabuleiro. A madeira rangeu sob meus dedos, e o cheiro de poeira, café velho e chuva entrou pela janela aberta. Augusto respondeu sem pressa. Clara permanecia de pé, segurando o abajur, enquanto o relógio quebrado refletia uma luz amarela sobre as peças. Eu perdi a dama antes de conseguir respirar, e o som seco da peça caindo pareceu ocupar a sala inteira. Minha garganta fechou. Por um instante, quis empurrar o tabuleiro, sair pela porta e deixar que aquela derrota confirmasse tudo o que eu vinha dizendo sobre mim. Mas minhas mãos encontraram o peão rachado. Eu o coloquei de volta no centro. Ainda está jogando? Clara perguntou. Olhei para a torre, depois para Augusto. A chuva batia no telhado como aplausos distantes, mas ninguém estava ali para me salvar. Mover o próximo peão não me faria vencedor. Mesmo assim, movi. E, pela primeira vez, a partida deixou de ser uma prova do meu valor. Tornou-se a prova de que eu ainda estava ali. CTA, se essa mensagem tocou você, fique por aqui. Porque todos os dias tem uma nova palavra para te despertar. Desperte em palavras.